Vamos ler aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso número 12, que diz: Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Sim, e somos achados por falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. 19 e último. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você pode se assentar e nós vamos fazer uma breve oração. E nós vamos hoje pensar nas objeções a respeito da crítica que é feita a respeito da doutrina da ressurreição. Se você pode mesmo assentar, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse dia e te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio de mais uma vez vir ao templo como igreja para adorar, para exaltar o teu nome. Nós queremos, ó Deus, nessa noite pedir o auxílio do teu Espírito para que, enquanto nós meditarmos a respeito dessa doutrina tão importante, nosso coração possa ser aquecido pelo poder da tua palavra, Senhor. Que essa doutrina nos encaminhe a uma fé mais consistente e que a nossa esperança seja firmada no Senhor, que nos prometeu igual vitória, igual consolação a que Cristo, teu Filho amado, recebeu. Então, nessa fé, nos apoiamos e no que diz a tua palavra, nos empenhamos para que o teu nome seja exaltado em nós. É nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver a objeção a respeito dessa doutrina. Quando a gente pensa na doutrina da ressurreição, nós vimos na semana passada alguns fatos históricos e vimos também o modo como Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, depois de ressurreto, quando passou o período de 40 dias em terra, com as aparições, com as provas infalíveis, com as evidências inegáveis, comendo, andando com os discípulos, ele também foi capaz de, depois de ter o seu corpo glorificado, antes de subir ao Pai, de convencer algumas pessoas que são importantes. Aí nós vimos a conversão de Tomé, nós vimos também a conversão do seu irmão incrédulo, que era Tiago, e nós vimos, por fim, aquele que era inclusive um perseguidor da igreja, que era Paulo, se convertendo por encontrar Jesus Cristo ressurreto. Então hoje nós vamos ver a objeção dessa doutrina. Paulo, quando ele escreve a carta, e essa carta direcionada aos Coríntios, o que está acontecendo nesses dias? Muitos cristãos, aqueles que já haviam aderido à fé, eles estavam retrocedendo na sua fé e, inclusive, estavam desacreditando da doutrina da ressurreição. Alguns deles diziam que não havia qualquer chance de vida após a morte. É o que Paulo começa dizendo. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, então tinha alguns da igreja que diziam, não tem ressurreição de mortos. Esse negócio de morreu, esperar uma vida, não tem isso. Morreu, acabou. Você já escutou isso? Morreu, acabou? Não, a gente tem que aproveitar a vida porque morreu, acabou. E a Bíblia vai nos ensinar uma outra realidade, inclusive a partir de Cristo, que é a premissa. Então hoje, nesses versos que compreendem de 12 a 19, Paulo ele faz uma argumentação dizendo, olha, que se Cristo não ressuscitou, toda a pregação feita por Cristo, feita pelos seus discípulos, feita pelos apóstolos, feita pela igreja, ela não tem qualquer valor. Só que antes de Paulo ter esse entendimento, ou na verdade ter esse confronto de pessoas dizendo que não tinha ressurreição, Jesus também enfrentou isso. Jesus, nos seus dias, ele enfrentou grupos, especialmente um grupo, e eu quero me valer desse confronto entre Jesus e esse grupo, para falar algumas verdades a respeito de como se vence essas objeções. O que é uma objeção? É uma barreira, é um bloqueio, é uma negativa de que algo é verdade. Então, quando se pensa nos bloqueios para a doutrina da ressurreição, a gente vai perceber que não foi só a comunidade dos Coríntios que teve essa dificuldade de crer. Não foi só o pastor Paulo que encontrou um grupo que dizia, não tem ressurreição, esse negócio de ter ressurreição,
não existe. E Paulo está escrevendo essa carta, dentre todas as correções que se faz naquela comunidade, um dos assuntos é a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele vai usar o capítulo 15 inteiro, e de todo o Novo Testamento é o texto escrito mais extenso para trazer claridades. Então hoje nós vamos ver as objeções. Semana que vem nós vamos tentar entender, ainda que com as limitações que possuímos, mas tentar entender biblicamente como será e como é esse corpo glorificado, o que se esperar da glorificação. Então vamos voltar para o embate de Jesus com seus opositores, ainda antes de Paulo escrever aos Coríntios, para a gente poder entender o que Paulo também está enfrentando. Então nós vamos agora andar um pouquinho pela nossa Bíblia, Mateus, e aí eu pensei, conversando com a irmã Regina, Mateus 22, está em quando você localiza? Mateus 22. Ela disse assim, olha, cuidado que você está indo muito rápido. Então a minha orientação para você que está aqui na nave, para você que está acompanhando esse estudo, quer aqui presente, quer de repente na sua casa ou vendo esse vídeo depois, traga uma caneta, traga um marca-texto. Se você não consegue abrir o texto rapidinho, traga um bloco de notas para você anotar a referência, porque o tempo não permite a gente, olha, nós temos aí 50 minutos, 50 minutos é muito rápido, então a gente vai correr aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso número 23. Esse texto também, na verdade, essa narrativa também está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, mas eu vou dar preferência para o que diz Mateus, por entender que ele tem algumas informações que são peculiares. Não que a de Lucas, Amanda, seja diferente, são sinóticos, ou seja, o que tem alguma variação de palavra também vai ter no outro, mas a mensagem é exatamente a mesma. Mateus 22, a partir do verso número 23, nós vamos nos estender até 33. Se você pode, acompanhe a leitura. Outra informação também é que nós estamos na quinta semana e gostaria de pedir aos irmãos que aqui estão, não se restrinja de repente se você tem uma informação, quer cooperar com alguma coisa ou quer tirar alguma dúvida. O fato de a gente estar transmitindo não significa que você não possa levantar, como nós fazemos o estudo, intervir, ler o texto, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso sem problema algum. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso número 23. Olha o que o texto diz. No mesmo dia, vieram até ele os saduceus, observe esse nome, que diziam, não há ressurreição, e o interrogavam. Eles afirmavam que não havia ressurreição nos dias de Jesus, e fizeram uma pergunta para Jesus. E aí tem uma história bem interessante, uma história elaborada. A gente não tem convicção de que essa história era real, provavelmente era uma das histórias inventadas por esse grupo, inclusive para um embate posterior contra os fariseus, que tinham convicção de que a ressurreição existia. E aí eles têm essa história que a gente imagina que provavelmente ela é inventada apenas para usar de argumento para um embate contra os seus opositores. Então eles afirmavam, não tem ressurreição. E interrogaram Jesus dizendo, mestre, Moisés disse, se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência ao seu irmão. 25. Ora, e aí eles passam a contar a história. Houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou com uma mulher, e ele faleceu, não tendo descendência, não tendo filhos, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo, o terceiro e até o 7º, ou seja, não era uma mulher boa para se casar, porque morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o quinto, morreu o 6º e morreu também o 7º. Aí agora eles fazem a pergunta para Jesus, para colocar Jesus no aperto, para que eles tentando nessa argumentação desacreditar essa doutrina defendida também por Jesus. E aí a pergunta é, 27, e por último de todos morreu também a mulher. Meu Deus, tanta morte. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Ou seja, todos construíram uma vida relacional, conjugal, casaram com essa mulher. Observe a resposta de Jesus, 29. Jesus respondendo, disse-lhes, vós errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Observe essas duas informações, nós vamos desenvolver isso mais, mas essas duas informações são importantes. Por que eles estavam errados no pensamento deles? Primeiro, porque eles não conheciam as Escrituras, e depois, eles também não conheciam plenamente o poder de Deus. E 30, porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento, mas são
como os anjos de Deus no céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não é isto que foi dito por Deus, quando disse, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos. 33 e último. E ouvindo isso, as multidões ficaram admiradas dessa doutrina, da sua doutrina, desse ensinamento. Então, a partir dessa informação, nós vamos tentar entender o que Paulo disse aos Coríntios também. Paulo deu e fez uma série de argumentos, inclusive dizendo que a pregação ela perdia toda a validade, ela perdia o sentido, não teria essência a pregação. Inclusive, no seu argumento, ele está dizendo o seguinte: se a ressurreição não existe, por que vocês creram? Por que tem a comunidade de Corinto? Por que vocês aderiram à fé? E esse argumento vai ser desenvolvido em defesa dessa doutrina tão importante. Vamos ver o embate de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, existiam vários grupos naqueles dias, meus irmãos, que eram contrários, plenamente contrários a Jesus. Dentre eles, dois principais, saduceus e fariseus. Os dois tinham oposições muito diferentes. Nós vimos isso aqui quando começamos a estudar o Evangelho de Mateus. Eu repito apenas a título de refrescar a sua memória. Os fariseus eram quem? Eles eram aquele grupo de pessoas comuns da sociedade. Eles saíam do meio da sociedade comum, da comunidade, das pessoas pobres que existiam em Israel naqueles dias. Então, os fariseus, eles eram representantes do grupo comum. Eu podia dizer que geralmente o fariseu é como se fosse um vereador hoje, não chamando nenhum vereador de fariseu, apenas para exemplificar. É alguém que está no meio da comunidade e a comunidade elege ele para lhe representar. Então, esse era o fariseu, uma pessoa comum, pessoa que de repente alguém conhecia, alguém que mora na esquina e etc. E eles criam em todas as escrituras, ou seja, quais eram as escrituras naqueles dias? Que Jesus diz, por que os saduceus eles estão errando? Porque eles não conhecem a escritura. E qual era a escritura que tinha naqueles dias? Todo o Antigo Testamento. Quando fala escritura da Bíblia, não está falando do Novo Testamento apenas. Está falando especialmente do Antigo Testamento. Então os fariseus eles criam em todo o Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Os saduceus, esse grupo que é opositor a Jesus aqui, nessa doutrina, eles eram um grupo de elite, geralmente o grupo das pessoas mais ricas, diferença. Então, um grupo era dos mais pobres, esse era o grupo mais ricos. Eles eram tidos como intelectuais, ou seja, pessoas pensantes, pessoas que tinham muita leitura. Inclusive, nesse grupo estavam os escribas, os doutores da lei, a elite do Sinédrio, que era a corte, como se fosse uma espécie de Supremo Tribunal Federal da época. Então, perceba que esse grupo era o grupo mais inteligente, por assim dizer. Era um grupo que tinha muita inteligência. E aí eu aproveito para fazer um parênteses. Você sabe, a maioria das pessoas que negam a doutrina da ressurreição são os tidos inteligentes. São aqueles que estudam muito, são aqueles que têm muito conhecimento, são aqueles que julgam estar por cima de todos os demais. E assim eram os saduceus. Eles chegaram em Jesus e disseram, não existe ressurreição. Então, se existe, vamos contar uma história do Senhor, o Senhor dizer para a gente o que o Senhor nos dá como resposta. Eles inventaram, provavelmente, essa história. 7 irmãos, o primeiro morre, e aí tem a lei do levirato. A lei do levirato está em Deuteronômio 25. O que é a lei do levirato? Quando alguém se casa e o homem morre, se ele tiver um irmão e ele não tiver gerado descendência, não tiver tido filho, o irmão, na época, era quase que obrigado a casar com aquela mulher para poder gerar filhos. Os irmãos lembram de Gênesis 38, o embate de Tamar e Judá? Vamos ler Gênesis 38 para que fique claro na sua mente aí. Gênesis 38, apenas o verso de número 8, só para refrescar a sua mente. Então tem a lei do levirato que está em Deuteronômio 25. O primeiro exemplo desse tipo de ato está registrado ainda no primeiro livro da Bíblia, no livro da criação, Gênesis, capítulo 38, verso de número 8. Na verdade, vamos ler a partir do verso de número 2, para que você compreenda o contexto. E Judá viu ali uma mulher de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve filhos, e chamou o nome do seu filho Er. E aí observa o que acontece daqui para frente.
E ela concebeu novamente, teve um filho e chamou o seu nome de Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quizib quando ela o teve. Observe agora. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, ou seja, o filho mais velho, aquele que era mais experiente. O nome da mulher era Tamar, verso número 7. E ela, o primogênito de Judá, foi mal aos olhos do Senhor e o Senhor o matou, ou seja, o homem morreu. Aí, verso número 8 diz: E Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-se com ela e levanta-se a semente do teu irmão. Ou seja, um estabelecimento da lei que posteriormente vai se tornar um decreto escrito. Mas antes de ter a lei, já tinha um episódio que dizia: caso um homem case com uma mulher e ele morra antes de gerar filhos, e ele tem um irmão, o irmão era quase que obrigado pelo pai, pelo patriarca da família a casar com aquela mulher para poder fazer com que a família se perdurasse. Isso virou uma lei. O Deuteronômio 25 vai tratar da lei do levirado. Então os saduceus, eles olham para Jesus e dizem assim: 7 irmãos, um casou primeiramente com a mulher, mas ele morreu. E depois o irmão dele casou com a mulher de novo, e depois todos morreram, inclusive a mulher morreu. E agora? Como é que vai ser esse negócio no céu? Como é que vai ser essa questão? A resposta de Jesus ela é muito enfática. Qual é a resposta de Jesus? Qual é o argumento que Jesus usa para dizer que eles estão errados na sua argumentação? Jesus, inclusive, nem confronta a história. Jesus confronta o entendimento deles a respeito dessa doutrina, porque eles dizem: olha, se existe, como é que isso vai dar? E eles sabiam que, na verdade, eles não criam. Jesus sabia que eles não criam, porque qual é a diferença dos saduceus e dos fariseus? Fariseu crê em anjo, crê em espírito, crê em toda a Bíblia, crê na ressurreição, apesar de ter tido naqueles dias dificuldade de identificar Jesus como o Messias, e perseguiram Jesus por conta disso, inclusive levando Jesus para a cruz. Paulo era o perseguidor da igreja. Quem era Paulo? Um fariseu, um zeloso da lei, um detentor de todo o Antigo Testamento. Então eles criam nos espíritos, eles criam em anjos, eles criam em vida após a morte, eles criam no poder das Escrituras. Já esse grupo, o que eles imaginavam? Primeiro, não tem anjo, não tem espírito, não tem ressurreição. E em relação à Bíblia, eles não acreditavam na Bíblia completa, ou seja, no Antigo Testamento completo, na Bíblia hebraica. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era chamado de Pentateuco. E por isso o argumento de Jesus é, verso número 29. Abre aí em Mateus 22, aí se você puder deixar um pouquinho aberto em Mateus, a gente vê essa argumentação. Mateus 22, verso número 29. Olha o que o texto diz. Qual é a defesa de Jesus? Qual é o argumento de Jesus para dizer que eles estão equivocados no seu entendimento? 22. Jesus respondeu dizendo-vos: errais. Então eles erram não só em um erro. O argumento deles, a lógica deles não está errada só por um viés. Mas qual é o primeiro viés? Eles não conhecem a Escritura. É o primeiro argumento. Jesus está dizendo: vocês não conhecem a Escritura. Por que Jesus está dizendo que eles não conhecem a Escritura? Porque no foro íntimo do saduceu, eles não acreditam em todo o Antigo Testamento. Eles só acreditam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eles esquecem de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Reis, Crônicas, Êxodo, enfim, todos os salmos, os profetas, as histórias, eles ignoram isso. E para Jesus e para o judeu, o que é a Escritura? Então perceba o entendimento do que é a Escritura. Para o saduceu, a Escritura mandaria apenas 5 livros da Bíblia. Para Jesus, o que é a Escritura? Para Jesus, a Escritura é os profetas, é os salmos, é a lei de Moisés, ou seja, todo o Antigo Testamento. Nós já vimos isso, mas para que fique consistente no seu entendimento, vamos andar um pouquinho para Lucas 24, só para entender qual é o entendimento de Jesus a respeito da Escritura, para ele dizer: vocês estão errados porque vocês não entendem a Escritura. E o que é a Escritura para Jesus? Lucas 24, verso de número 44. Olha o entendimento de Jesus a respeito da Escritura. E depois dessa explicação de Jesus, olha o entendimento dos discípulos a respeito da Escritura. O que é a Escritura para Jesus? O que é a Escritura para os discípulos? Bem diferente do que era a Escritura dos saduceus. Lucas 24, 44 diz: e ele disse-lhes, é Jesus dizendo, essas coisas
são as palavras que eu vos falei. Jesus explicou isso. Estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim aonde? Na lei de Moisés. Então, os saduceus eles só acreditavam na lei de Moisés, que era o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jesus acrescenta mais informações. Também nos profetas, e aí nós já vimos aqui na semana passada que é o profeta maior, os profetas maiores, os profetas menores, e nos Salmos, verso número 45, então se abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem compreender o quê? As Escrituras. Então, quando Jesus, voltando para Mateus 22, agora 29, quando Jesus olha para os saduceus, estão dizendo, vocês estão negando a doutrina da ressurreição porque vocês erram em compreender a Escritura. Vocês nem sabem o que é a Escritura. Para vocês, a Escritura é apenas uma seleção de alguns textos. Irmãos, vocês sabiam que tem gente que ainda hoje olha para a Bíblia com descrédito, e quando dá qualquer crédito para a Bíblia faz uma seleção, escolhe apenas alguns textos, algumas partes, tem partes prediletas. Meus irmãos, a Bíblia deve ser tomada em completude, total. Todas as informações da Bíblia foram escritas para a nossa edificação. Então, a gente não pode ler só um pedaço da Bíblia. Por que muitas pessoas têm dificuldade de compreender as doutrinas bíblicas? Porque leem pedaços. A Bíblia ela é completa. E cada texto explica um texto. Então, a argumentação de Jesus é: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Porque se vocês conhecessem a Escritura, vocês veriam que Deus é Deus dos vivos. Vocês veriam que Deus tem um plano de ressurreição. E aí nós vimos aqui, a título da gente poder ganhar tempo, algumas referências que nós inclusive fizemos menção de outros lugares da Bíblia que falam de ressurreição, que falam de esperança de ressurreição. Nós vimos o próprio Abraão em Gênesis 22, isso é matéria que nós vimos lá atrás. Nós vimos o próprio Jó, que é um patriarca que está bem próximo de Abraão, que viveu em dias aproximados, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25 e 27. Nós vimos o profeta Isaías no capítulo 26, verso número 19, dizendo: olha, a ressurreição, os mortos que estão na fé, eles vão ressuscitar, Deus vai levantar dos mortos. Aí, inclusive, tem várias referências que dão representatividade para a ressurreição. Olha, várias referências. Por exemplo, Ezequiel 37, ainda que Ezequiel 37 ele fala do levantamento da nação de Israel, mas ele também fala em partes, ainda que de maneira figurada, a respeito da ressurreição. E os ossos vão voltar a viver, e vai ter carne novamente, vai se juntar de novo, ou seja, uma alusão de uma doutrina que evidentemente vai se tornar clara com o passar dos dias. Então, a primeira informação que Jesus dá para aqueles que são opositores à doutrina da ressurreição é: conheça as Escrituras completamente. Não pegue apenas frações da Escritura, não pegue apenas um pedaço da Escritura, não tenha textos prediletos que é para criticar ou para ser textos para você. Não, pegue a Bíblia completa, leia a Escritura completa, olhe a Escritura completa, porque elas testificam de mim. E é essa orientação que Jesus dá para os seus discípulos. Veja que é ela que diz que vai ter morte do Filho de Deus, e veja que é ela que diz que vai ter ressurreição. Então observe que as Escrituras são esclarecedoras. Conseguem perceber a diferença? Jesus, os seus discípulos têm entendimento da Escritura completa. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, enfim, toda a Escritura até Malaquias, até o último profeta, enquanto os saduceus eles têm apenas 5 livros prediletos e se dedicaram apenas na leitura desse livro, esqueceram todos os demais, ignoraram o que disseram os profetas, ignoraram as profecias, ignoraram os ensinos dos pais da fé, ignoraram tudo. E aí tem gente ainda hoje fazendo isso, tem gente que diz: não tem esse negócio de vida após a morte, morreu, acabou, morreu, já era. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, não vá por esse caminho. Porque escrito aos Hebreus, no capítulo 9, verso número 27, ele diz que após a morte, segue-se juízo. Será que um juiz vai julgar um morto? Será que um juiz vai julgar alguém que já não tem mais vida, não tem mais consciência? Então, a primeira argumentação de Jesus contra os opositores é: olhe para as Escrituras, porque vocês estão errando, porque está faltando compreensão das Escrituras, está faltando entendimento das Escrituras. Irmãos, tudo que nós julgamos difícil. Existem doutrinas difíceis? Existem, Edcleide, você vai se lembrar. Você se lembra de uma vez que Pedro, conversando com a comunidade a respeito de Paulo, ele disse: o irmão Paulo, ele fala de coisas difíceis.
difíceis. Mas uma coisa difícil, meus irmãos, não significa que é possível de entender. Então por que a gente está aqui quinta após quinta pensando nessa doutrina? Porque ela fala do que vai acontecer conosco também após a nossa morte. Porque Paulo diz, se nós tivermos esperança em Cristo apenas aqui nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. A esperança de Cristo não é só para uma vida legal aqui não. A esperança de Cristo é uma vida ao seu lado por toda a eternidade. E por isso essa doutrina é importante. Então, o primeiro argumento contra qualquer pessoa que diz não tem como haver doutrina ou haver ressurreição de mortos. Olha a Escritura, mas não olhe só um pedaço da Escritura. Não olhe só uma parte que você gosta. Não, leia a Escritura completa. Todos os homens que em toda a história olharam, pegando apenas textos, frações de textos, eles nunca se dobraram no Evangelho. Agora, pessoas que começaram a ler detidamente a Bíblia, eles foram convencidos de que Deus é real, de que a sua doutrina é verdadeira. E aí eu poderia dar inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo. Nós temos na nossa atualidade um homem chamado Augusto Cury, um dos maiores críticos que já teve ao cristianismo antes de se converter. Ele disse que estudou nada mais nada menos que só 10 anos a Bíblia. E ele estudou 10 anos a Bíblia, sabe para quê? Para desacreditar a Bíblia, para dizer que a Bíblia não é verdadeira, para dizer que o Deus da Bíblia é mentiroso, para dizer que Jesus falhou, para dizer que os discípulos se enganaram. E sabe o que aconteceu depois de 10 anos, lendo toda a Escritura? Ele se converteu. Passou a ser um defensor do Evangelho. E nós poderíamos citar uma série de pessoas que aconteceu isso. Então, olhe sempre para a Bíblia em completude. Aí eu aproveito nesse momento aqui, aproveitando que Jesus censurou os saduceus para dizer, vocês estão errando porque vocês não entendem a Escritura. Por quê? Porque vocês só estão olhando para um pedaço. Sabia que tem gente que converteu a Cristo Jesus e tem 5, 7, 10, 20 anos e nunca leu a Bíblia toda? Às vezes fica só nos Salmos, às vezes fica só nos Provérbios. Irmão, eu já li Provérbios 10 vezes. Você já leu um pouquinho do Novo Testamento? Você já leu um pouquinho das doutrinas nas cartas? Você já leu um pouquinho do que disse os profetas a respeito de Jesus, para você saber que Jesus é o profeta de Deus, é o Messias, é o esperado? Ah não, nunca fiz isso. Você está esperando o quê? Olhe para a Escritura completa. Pastor, mas eu não sei ler. Eu preciso te dizer que existe Bíblia em áudio. Você pode colocar no YouTube aí, Cid Moreira, você pode escutar com aquela voz bonita, veludada, a Bíblia inteira. Então, eu aproveito para orientar cada um de nós nessa noite. Coloque no seu coração, não ter uma partícula da Bíblia em particular, mas coloque no seu coração, ler a Bíblia completa, ter a leitura completa, ter um plano de leitura anual da Bíblia, porque os saduceus, eles se tornaram especialistas, detentores, alguns eram chamados de doutores, mas apenas de um pedaço, e apenas de uma parte, e acabaram esquecendo de todas as outras. Então, a censura de Jesus é: errais não conhecendo as Escrituras. Conheça as Escrituras, se esmerem em ler as Escrituras. Já passo para a senhora, me lembro aqui de Miller. Miller leu a Bíblia mais de 200 vezes. Ele colocou no seu coração não ministrar uma única palavra sem ler um texto que ele ia pregar pelo menos 51 vezes. Então, quanto mais nós lemos, mais nós temos conhecimento de Deus. Quanto mais nós mergulhamos na Bíblia, mais as doutrinas ficam claras, mais a nossa fé aumenta. Lembra do que disse, eu já passo a senhora, Apocalipse 1:3? Bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que leem, que meditam, que ouvem, que se debruçam sobre as Escrituras. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Lembra do Josué? Josué cuida de olhar para a palavra, de dia, de noite, para que o teu conhecimento seja profundo dela. Por favor. Você fala assim, pastor, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, eu até leio, mas eu acho difícil de entender o livro de geração. Eu acho ele, difícil, tem muitos livros, mas eu acho ele tão difícil, tem assim, eu vejo muitas pessoas ministrar assim, acerca do livro de geração. Ele fala sempre as gerações. A gente precisa reconhecer que tem textos mais consistentes, tem textos que exigem mais dedicação, e tem textos que de imediato você diz assim, qual é o sentido disso? Mas se você ler, o que a gente tem, usando esse seu exemplo de genealogias, tanto em Mateus e Lucas? É para provar de onde Jesus vem, é para trazer as claras
que Jesus não apareceu do nada, que havia uma promessa lá atrás, que os pais da fé, os patriarcas foram orientados por essa promessa e eles creram. Lembra o que o escritor aos Hebreus diz? É pela fé, uma galeria daqueles homens que pela fé tomaram posse. Então tudo nós tomamos gosto, começa a ler um pouquinho, você vai lendo um pouquinho, você vai acreditando e aquilo vai se tornando consistente. É evidentemente que nós não conseguimos de uma vez mergulhar, mas o mergulho a cada dia ele tem que se tornar mais profundo. Nós não podemos nos estar contentes apenas na superficialidade. Não, nós temos que ser um cavador que tem a procura de um tesouro. Ler a Bíblia é procurar um tesouro. Então você cava hoje um pouquinho e amanhã você cava mais um pouquinho, você guarda os conceitos e você vai entendendo uma profecia que é cumprida e você entende uma mensagem e aquilo vai ficando claro. Por favor. É porque no caso da genealogia, ela está ligada mais à tradição judaica. Os judeus, isso era muito importante, porque os judeus eles eram separados em 12 tribos. Então, por isso existia a genealogia, a questão de tradição. Aí, assim, é igual o apóstolo Paulo falou, a gente não fica assim enveredando por genealogias intermináveis, né? Que mais produz contenda do que edificação. Então, assim, é um conselho meu. A parte da genealogia, que tem crônicas, por exemplo, que é onde mais tem, em crônicas, eu acho que isso aí não é importante para a gente. Agora, a questão da genealogia que tem em Mateus e Lucas é até interessante, mas os outros antepassados, eu acho que é perda de tempo até a gente se desgastar lendo genealogia. Tem nome lá que a gente nem entende direito. Que dirá saber o descendente e o ascendente. Então, para a gente não vai trazer edificação, né? É uma parte que a gente... A minha orientação é leiam a Bíblia integralmente. Integralmente. De Gênesis, da primeira palavrinha, o Bereshit, parar ao alfa e o ômega. Então, leia ali do princípio até a conclusão de tudo. Porque tudo que foi escrito, é a orientação de Paulo, tudo que foi escrito. Se está aqui, meu irmão, pode até parecer cansativo, pode até parecer que não tem um objetivo, mas toda a Escritura ela foi feita para a nossa edificação, para o nosso entendimento. Eu concordo contigo quando assim, você faz uma leitura, entendeu o conceito, porque você precisa entender. A Escritura ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Além dela ser progressiva, a gente vai ter livro de sabedoria, tem que identificar isso, o que é história, o que é profecia, o que é evangelho, o que é carta. Então, esse entendimento é necessário para o cristão. Louvado seja Deus que nós estamos aqui pensando nisso. Por quê? Você precisa mergulhar na Bíblia. E quanto mais você vai mergulhando, você vai identificando. Isso aqui é genealogia. Isso serviu para quê? Para identificar cumprimentos de profecias, para identificar origem de pessoas, para identificar comprovação de que aquelas pessoas elas têm descendência, elas têm uma origem, elas não surgiram do nada. E assim nós vamos identificando. Então, voltando aqui ao ponto Jesus censura aqueles que desacreditam da doutrina da ressurreição, porque esses não olham a Escritura completa. Se você olhar a Escritura completa, e nós temos nos dedicado nesse estudo aqui, pesquisando, indo atrás, para quê? Para ver que essa doutrina, ela é clara, ela é cristalina. Então, primeiro argumento de Jesus, erram porque não conhecem a Escritura. Qual é o segundo argumento de Jesus? O segundo argumento de Jesus, ainda no verso número 29, além de não conhecer as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Então, e uma coisa leva a outra. Quando nós conhecemos as Escrituras, o que a Escritura faz? Ela nos mostra um Deus poderoso, um Deus que tem poder, um Deus que se revela com poder, um Deus que é todo poderoso em seu ser. E o Deus que é poderoso para gerar vidas, ele está presente de Gênesis a Apocalipse. O Deus que cria tudo, e aí qual é o argumento de Jesus? Primeiro, vocês erram negando a doutrina da ressurreição ou a ressurreição de mortos? Primeiro, porque vocês só olham uma fração da Escritura, vocês só olham uma parte, a lei de Moisés, aos salmos, aos profetas, eles estão apenas com a lei de Moisés. Isso é insuficiente. E o segundo argumento vocês deveriam se lembrar do poder de Deus. Vocês deveriam se lembrar que Deus é poderoso. Vocês deveriam se lembrar, e aí Jesus começa a argumentar. Vocês deveriam se lembrar que Ele é o todo-poderoso Criador de todas as coisas. Ele criou o cosmos, Ele criou todas as pessoas, Ele criou o homem do pó da terra, Ele criou tudo. Ele é poderoso. Então vamos ler aqui rapidamente algumas referências que falam de impossibilidade
impossibilidades para Deus. Há alguma impossibilidade para Deus, meus irmãos? Para Ele gerar vida? Porque quando a gente pensa na ressurreição do corpo, o que está em jogo? O poder da morte e o poder de Deus. Qual é a pergunta aqui agora? Quem é mais poderoso? A morte ou o poder de Deus? Eu preciso dizer para você uma coisa, que quando a morte chega para o homem, está na mão de Deus o poder dele mostrar a graça que está nele, o poder que está em Deus, não apenas de gerar a vida. Deus apenas não nos deu uma vida para acabar aqui. Deus nos deu uma vida e através do Evangelho Ele tem cuidado dessa vida, e é desejo de Deus manter-me, continuar cuidando dessa vida, inclusive após a nossa morte, inclusive a partir de nossa morte. Veja o que diz Gênesis, capítulo de número 18, e aí eu vou pedir para você ser um pouco rápido, juntamente comigo, para a gente poder ler essas referências. Eu quero ler contigo aqui pelo menos 7 ou 8 referências que falam a respeito do poder de Deus. Gênesis 18, 14 fala a respeito do poder de dar vida, do poder de gerar vida. O que está acontecendo aqui? Sara está velha, mas muito velha. Abraão está velho, mas muito velho. E o que Sara é? Estéril, não pode ter filhos. Olha o que o texto diz, verso de número... vamos ler no 11 também, vamos nos estender de 11 a 14. Gênesis 18, de 11 a 14. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idades, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. O que o texto está dizendo? Sara não pode mais ter filho. Acabou a fertilidade de Sara. Em outras palavras, o texto está dizendo isso, acabou a virilidade, acabou o ânimo sexual, dentre outras coisas que essa referência também deixa entender. Verso número 12. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão velha, eu terei prazer, e o meu Senhor também, já velho? 13. E o Senhor disse a Abraão, Deus falando, porque Sara riu, dizendo: é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança, poder de gerar de Deus. Olha o que diz o verso número 14. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Há alguma coisa difícil demais para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há algo que Deus não possa fazer? O dono da vida, Ele faz o que Ele quer. Ele tem poder para dar a vida, Ele tem poder para tirar a vida, Ele tem poder para fazer a vida ser perpétua. E o desejo de Deus é que nós entendamos que a vida foi feita para durar durante toda uma eternidade. Não se engane achando que a vida vai acabar depois que nós tomarmos aqui na terra. Não, a vida continua. Evidentemente que com um corpo diferente. Alguns, conforme orientou Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, alguns vão ressuscitar para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Mas a vida segue, a vida continua. Vamos ver outra referência. Ainda em Gênesis 17, 21. Volta aí, talvez vai estar na mesma página. 17, 21. Mas o meu pacto eu estabeleci com Isaac, que Sara te gerará neste tempo determinado do próximo ano. Ou seja, mais uma vez o poder de Deus de gerar. Quem era Sara? Também aquela mulher, como nós já dissemos, que não tinha estado impossibilitada. Vamos ler ainda 18, 10. Verso número 10, no capítulo 18. E ele diz: eu certamente retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, poder gerador de Deus. Vamos ter outra referência, Números 11, 23. O que está acontecendo em Números 11, 23, para que você possa ir se situando? Moisés está reclamando que está muito cansado, que o fardo está pesado, e Deus envia o seu Espírito, comissiona 70 anciões para lhe ajudar. E aí no verso número 23, olha o que Deus pergunta para Moisés. Perceba o que Deus pergunta. Números 11, 23. E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? O que Deus está dizendo aqui? Será que o meu poder está diminuindo? Será que eu não tenho mais poder? Será que a minha força está diminuindo? E aí perceba uma coisa nessa argumentação, que tanto a de Gênesis quanto a de Números, onde é que estão essas referências? No Pentateuco. Estão aonde? Estão dentro da lei que os saduceus não tinham enxergado o poder de Deus. Por isso Jesus está dizendo: vocês estão ignorando o poder de Deus. Deus ainda continua ainda hoje tendo o poder de gerar vida, e Deus não está com sua mão encurtada. Quando fala mão curta, está falando poder. O poder de Deus não diminui, ele continua tendo poder. Vamos ler Jeremias 32, 17. E aí, depois de Jesus apontar
referências do Pentateuco, ele apresenta referências dos profetas. E apresenta inclusive a referência de um profeta maior. Jeremias 32, 17. Se você pode, acompanhe. Jeremias 32, 17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu quê? Grande poder, e com o teu braço forte estendido, e não há nada demais, e não há nada difícil demais para ti. Ou seja, Deus criou o céu, criou terra, criou todas as coisas, e não há nada impossível para Deus. Então, qual é o argumento de Jesus? Vocês, além de olhar apenas uma parte da Escritura, vocês estão esquecendo o mais importante, do poder de Deus. Vamos ler ainda Lucas, capítulo 1, já Lucas fazendo uso do que havia dito, Lucas 1,37, do que havia escrito Moisés, Lucas 1,37. Lucas 1,37. Porque com Deus nada é impossível. Com Deus não tem impossível. Aquilo que a nossa razão diz que é impossível, Deus não pensa assim. Lembra o que disse um dos profetas? Ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, a razão de Deus é diferente da nossa razão. A forma como nós raciocinamos, a nossa razão é diferente da razão de Deus. Portanto, o que nos limita não significa que limita a Deus. A minha falta de compreensão sobre um assunto, a minha falta de razão para entender algo não significa que Deus é assim. Então, para Deus não tem impossíveis. Vamos ler Romanos 4, verso de número 20 e 21. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, verso de número 20 e 21. Olha o que o texto diz. 4, 20 e 21. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Está falando de quem? De Abraão. E estando plenamente convencido de que ele tinha prometido e também era capaz de cumprir por causa do seu grande poder, por causa do seu poder, por causa da força que há em Deus. E Deus é poderoso. E o que Jesus está enfatizando é: olha o que Jesus, a argumentação de Jesus. Vocês, além de ignorar as Escrituras, vocês estão ignorando o poder de Deus. E aí eu gostaria de convidar os irmãos para pensar no principal texto que fala do poder de Deus para ressuscitar não apenas Jesus, mas para enfatizar a ressurreição para pessoas. Está agora no ensino de Paulo, é o modo como Paulo argumenta na carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, e nós vamos ler os versos números 15 a 21. Efésios capítulo 1, os versos números 15 a 21. Efésios 1, de 15 a 21. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Observe o que ele vai dizer a partir de agora. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Aqui eu faço uma pausa para dizer o seguinte: irmãos, nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Lembra dos discípulos em Lucas 24, 44? O que estava acontecendo? Os discípulos não haviam compreendido que Jesus ressuscitado estava junto com eles. O que Jesus fez? Jesus explicou as Escrituras. Quando ele terminou de fazer isso, o que o texto diz? Abriu-lhes o seu entendimento para eles entender as Escrituras, entender que era Jesus que estava do lado deles. Olha a oração de Paulo. Paulo está orando: abre o entendimento, Deus, dá a eles sabedoria, dá conhecimento. Verso número 18, vou repetir: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí observe o que ele diz a partir de agora, 19: o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. O poder de quem? O poder de Deus, o poder de Cristo, os quais, o que cremos, segundo a operação do seu poder, 20, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos
e o colocou na sua própria posição à direita no lugar celestial. O que Paulo está dizendo? Foi o poder de Deus que tirou Jesus dos mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. Então, voltando para Mateus 22, Jesus argumentando com os saduceus, ele diz: vocês estão ignorando as Escrituras e estão ignorando o poder de Deus. Meus irmãos, o poder de Deus, ele pode cumprir as suas promessas. Há porventura alguma coisa que Deus prometeu e não cumpriu? Há porventura alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há porventura alguma coisa que Deus não seja capaz de fazer? Que Paulo está argumentando e dizendo: observe a grandeza do seu poder que também está sobre nós, os que cremos. E aí entra o uso da fé, e aí entra não só a argumentação lógica de razão, mas entra o poder da fé que cremos. E nós cremos o quê? Segundo a operação do seu poder, o qual se manifestou em Cristo Jesus quando o ressuscitou dos mortos. Então, o que aconteceu com Jesus, pela fé, acontece com a sua igreja. E essa é a promessa que sobre nós foi direcionada. Vamos ler, por fim, mais uma referência. Colossenses, avança um pouquinho, capítulo 2, versos de número 8 a 12. Colossenses 2, de 8 a 12. A argumentação de Paulo é: o poder de Jesus, o poder de Deus foi capaz de pegar Jesus na tumba fria, no ambiente da morte, e ressuscitá-lo e colocá-lo como cabeça da igreja. E esse argumento ele se repete também, agora não mais entre os Efésios, não mais entre os Coríntios, agora entre os Colossenses, de 8, capítulo 2, aos Colossenses, de 8 a 12. Tendo cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não seguindo a Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é o cabeça de todo o principado e poder, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no desejo do corpo, ou no despojo do corpo dos pecados da carne, mas na circuncisão de Cristo, na marca de Cristo. 12 último, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, o argumento de Jesus agora é usado por Paulo. É o poder de Deus que pode tirar Jesus da tumba fria, e que pode, inclusive, naquele grande dia, tirar a cada um de nós da tumba fria. Vamos concluir com uma leitura de Romanos. Romanos 6 é a analogia que Paulo faz em relação ao batismo e a ressurreição do corpo. Romanos 6, os 11 primeiros versos desse capítulo. Romanos 6, os 11 primeiros versos. Que diz: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma, de modo algum. Como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele, não sabeis que todos os que somos batizados em Jesus Cristo somos batizados também na sua morte? 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também nos seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele iremos viver, sabendo que, tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, já morreu. A morte já não tem mais nenhum poder ou domínio sobre ele, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, ele vive para com Deus, ele está vivo para com Deus. 11 último, assim também vós considerai os mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus e Jesus Cristo, o nosso Senhor. O argumento de Paulo é que Jesus está vivo, assentado à destra de Deus, com poder, e breve ele vem buscar a sua igreja. Aí vamos voltar para concluir a Mateus 22, para a gente entender a argumentação de Jesus. Mateus 22, e nós vamos ler por fim os versos de número 31
32 e 33, que é a última argumentação de Jesus. A primeira argumentação é: vocês estão olhando apenas uma parte da Escritura. Vocês estão olhando para a Escritura fracionada. Vocês estão olhando apenas um princípio, esqueceram de olhar o contexto, esqueceram de dar continuidade. Depois vocês ignoraram o poder de Deus. E aí Jesus fecha a sua argumentação no capítulo 22 de Mateus, verso de número 31, 32 e 33, quando ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus, dizendo? Então Jesus mais uma vez enfatiza que é necessário ler a Bíblia, mas ler a Bíblia completa, ler todas as Escrituras. Ele está dizendo: não leste, ou seja, vocês fizeram apenas uma seleção e não conseguiram enxergar na leitura que fizeram o que é mais importante, o que é primordial, o que é principal. E aí ele continua: não leste o que foi dito por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. 33 e último. Ouvindo isso, a multidão se alegraram com essa doutrina, ou da sua doutrina. Perceba que ainda hoje a oração que é feita, não só no sentido de resgatar a promessa ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, não é só para dizer que nós tomamos posse dessas promessas, é para dizer que eles estão vivos. É para dizer que eles estão vivos. Abraão morreu há quantos mil anos atrás, mas ele está vivo. Vamos concluir lendo Lucas, capítulo 16, verso número 22. Eu sei que você conhece a parábola da morte do pobre, Lázaro e do rico. Lucas, capítulo 16, verso número 22 adiante. Então, qual é a argumentação de Jesus? Deus é Deus dos vivos. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Ou seja, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Deus está vivo. E não só está vivo. Todos aqueles que pela fé partiram nele estão vivos. E permanecerão vivos para toda a eternidade. 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. 23. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro. Olha só, o homem morreu, o outro morreu, mas Jesus está dizendo que agora eles estão vendo Abraão vivo. Abraão está conversando, Abraão conversa, Lázaro conversa, o rico conversa. Ou seja, essa ideia de dizer que a vida só está presente aqui é um engano. E muitas pessoas podem acordar numa realidade eternal que pode ser uma grande surpresa. Então, enquanto nós estamos vivos aqui, nós podemos buscar ao Senhor, podemos dar a nossa vida a Ele para experimentar a vida eterna, concluindo a leitura. 24. E gritando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo em água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de bom modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Eu concluo convidando os irmãos para crer. Creiam que a Escritura, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela ensina que Deus é Deus dos vivos. E que após a morte nós teremos consciência, nós teremos um estado de consciência, nos lembraremos de coisas que fizemos e estamos fazendo aqui. E que em Cristo Jesus nós podemos experimentar a continuidade da vida boa lá. A vida boa aqui, ela é legal, mas há a perpetuidade nos esperando, há a continuidade dessa vida no pós-morte. Então, eu não sei qual o teu entendimento, como está o teu coração em relação a essa doutrina, mas eu te convido para orar, para que Deus abra o seu entendimento. Eu quero fazer o que Paulo fez. Paulo finalizou conversando com a comunidade, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, se nós cremos que Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, além de ser vã, nós somos as piores testemunhas, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós estamos falando que o poder de Deus não foi poderoso a ponto de não ser capaz de ressuscitar o seu Filho. E Deus é poderoso, as Escrituras são poderosas e Deus continua sendo Deus dos vivos. Então, que possamos nos manter firmes nessa doutrina. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Na semana que vem, permitindo Deus,
Nós vamos tentar entender a respeito da glorificação. Como será esse povo? Paulo explica isso a partir do verso número 20 da carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu te oriento, se você pode ler essa carta antes. Hoje nós usamos a argumentação de Jesus, sua conversa com os fariseus, para dizer: a ressurreição, ainda que não haja casamento, ainda que não haja continuidade de algumas coisas que nós temos como algo bom aqui, mas lá a vida será vitoriosa, lá nós experimentaremos continuidade. Então, que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus alegre o nosso coração. O missionário deve estar com cara que quer fazer pergunta. Não é essa pergunta não, pastor. Eu quero só saber do senhor se, quando vai haver o batismo, porque a irmã Marta, que já conversou com o senhor que quer batizar, ela está ansiosa, aí ela disse que não está sabendo a data, porque ela está querendo dar uma saída da cadeira. Eu vou conversar com ela direitinho. Já mandei o material para ele ler, mandei o material para o missionário Márcia. Mas hoje a Márcia que quer batizar, que me mandou usar. Pergunta para o pastor. Eu ligo para ela ainda hoje. Que eu quero saber, eu vou falar com ele hoje. Vamos orar, meus irmãos. Quais as lições que nós aprendemos hoje? Não devemos olhar para a Escritura só aderindo apenas um entendimento de uma parte. Vamos ler a Bíblia integralmente. Porque quando nós escolhemos apenas partes prediletas, nós corremos o risco de fazer o que os saduceus fizeram. Erraram, não conhecendo a Escritura completa. A segunda coisa que nós aprendemos, vamos confiar no poder de Deus. Deus é poderoso. E a terceira coisa que nós aprendemos é que Deus é Deus dos vivos. Que se ainda hoje nós tombarmos, nós temos convicção de que Deus, com o seu poder, irá cumprir em nós o que Cristo experimentou, ressuscitando o nosso corpo. Senhor, nós te exaltamos nessa noite por conta do ensino da tua palavra. E nós queremos, ó Deus, te fazer pedidos nessa noite, ó Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo acima de tudo os nossos pecados, no sentido de não nos aplicarmos plenamente a tua palavra. Guarda-nos, meu Deus, de sermos doutores apenas de uma parte da tua palavra, como eram os saduceus. Guarda-nos, meu Deus, de sermos seletivos, ó Senhor, de escolhermos apenas as partes que nos são agradáveis, as partes que nos são, ó Deus, que são agradáveis ao nosso bel prazer, mas ensina-nos a olhar, inclusive, para as partes da Escritura que nos confronta, que nos corrige, que expõe os nossos pecados, que desnuda o nosso coração diante do Senhor, que nos anima para a vida eterna. Então, ajuda-nos nessa noite, meu Deus, a crer nas doutrinas, mas não crer apenas porque alguém está nos falando, mas crer porque nós estamos lendo a Escritura, a crer porque nós estamos pesquisando na Escritura, a crer porque nós não estamos olhando seletivamente para a Bíblia, mas nós estamos olhando para toda a Escritura, para o que o Senhor disse a partir de Moisés, para o que o Senhor disse a partir dos profetas, ao que o Senhor disse a partir dos salmistas, ao que o Senhor disse a partir dos evangelhos, ao que o Senhor disse a partir das cartas, ao que o Senhor disse a partir da revelação. Nós queremos, ó Deus, mergulhar na tua palavra. Então nos ajude a ter ocasiões e ajuda-nos a organizar a nossa agenda de maneira que possamos ser assíduos, porque há, Senhor, repreensão para aqueles que não se dedicam para ler a palavra, e há em contrapartida bem-aventuranças, alegrias, convicções para aqueles que se dedicam em ler e meditar. Ó Deus, guarda-nos de sermos como os saduceus. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos como os teus discípulos, que ainda que no começo nós não entendemos plenamente, mas que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, e compreender as Escrituras, nós possamos identificar que Tu és um Deus poderoso. Ajuda-nos, meu Deus, a não esquecer o Teu poder. Ajuda-nos a não esquecer que o Senhor é um Deus que está acima de toda e qualquer dificuldade. Não há impossíveis para Ti. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ó Senhor, é o mesmo poder que pela fé nós acreditamos que o dia que nós tombarmos, nós experimentaremos igual consolação. Cristo, a primícia dos mortos, e nós, na sua vinda, ó Deus, não perceberemos se o Senhor voltar ainda hoje, ou nesses dias, aqueles que já morreram, mas eles ressuscitarão primeiro. Nós aguardaremos a transformação do nosso corpo para um corpo glorioso. Ajuda-nos, meu Deus, a confiar no Deus que é vivo, e ajuda-nos, Senhor, a considerar a perpetuidade da nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, a considerar o modo como nós estamos vivendo aqui
Porque o modo como nós vivemos aqui identifica muita coisa pela maneira pela qual nós seremos identificados na maneira de viver lá. Nos guarda, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos dá fé em Cristo Jesus, para que quando o Senhor voltar nós possamos estar no lugar de paz ao teu lado, eternamente ao teu lado. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, com sua bondade, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti leve o seu rosto e a paz, com o amor de Deus, nosso Pai. A graça de Jesus, o nosso Salvador, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para sempre, você diz. Amém. Está terminado em nome de Jesus.